Olá pessoal, aqui é o professor Cláudio Henrique mais uma vez com vocês. Na aula de hoje de História, a gente vai falar de uma sociedade mineradora dentro do Brasil colônia. Para a gente falar da sociedade mineradora, é preciso que a gente faça uma retrospectiva da aula anterior, né? Que nós falamos na expansão territorial do Brasil colônia, ou seja, o contexto, né, que estava no Brasil no momento era Nordeste. De repente, bravadores passaram a conhecer, reconhecer parte até então não conhecido no Brasil, né, que vai ser chamado de expansão territorial. A região onde é Centro-Oeste, Norte e parte do Sul e Sudeste vai ser reconhecido, né? Então, nesse processo, nós vamos desenvolver a sociedade mineradora, né? A descoberta e a exploração do ouro vai surgir nesse contexto, né? O contexto histórico, né, nós podemos colocar é que Portugal ele vai entrar em crise, né? Após a expulsão dos holandeses do território brasileiro, as Antilhas holandesas ela passam a produzir açúcar, né, de beterraba e mais barato que o brasileiro. Tratando de panos e vinhos com a Inglaterra, acarreta prejuízo à economia lusitana, né? Portugal ele passa a buscar uma nova fonte de renda. Como resolver essa crise financeira, né, que Portugal estava passando, né? Incentiva as bandeiras. Eu comentei na aula anterior, no processo de interiorização, né, na expansão territorial, que os bandeirantes, grupos bravadores, né, eles vieram na ideologia de enriquecerem, achando que nesse reconhecimento de novas terras no Brasil poderia possibilitar eles o enriquecer, né? Tinham como objetivo a captura de escravos, né, essas bandeiras, fugitivos e aprisionamento de indígenas e a busca de metais preciosos. Então, assim, esses bandeirantes, que eram um grupo de homens vindo da Europa, né, que viu no Brasil naquele momento uma possibilidade de enriquecer, então esses bandeirantes começaram uma atividade de aprisionar índios, né, de buscar metais preciosos, né, de buscar negros, escravos, fugitivos. Por volta de 1693, né, final do século XVII, os bandeirantes paulistas, né, encontraram ouro na região de Minas Gerais. Então, o primeiro grupo, né, no Brasil colônia a encontrar ouro na região das Minas Gerais, hoje o atual estado de Minas Gerais, foram os bandeirantes paulistas, né? Ou seja, os paulistanos, eles são descendentes desse grupo de bandeirantes. A forma de exploração do ouro, né? A gente percebe toda aqui a lavra, né? A fascação, homens negros escravos em busca de ouro, né? Mas ali havia todo um processo que eram vigiados. O que é a lavra, né? A lavra ela é a grande extração em jazidas, né? Exigiam técnicas e ferramentas e muitos escravos para esse trabalho, né? O que é a fascação? É a exploração simples, feita nos leitos dos rios, com auxílio de bateia, né? A bacia rasa, cônica, né? Feita de madeira ou metal, praticada por pequeno número de escravos. E as mudanças, né? O que vai ocorrer nesse Brasil colônia agora, nesse contexto da descoberta do ouro, né? A intensa migração e imigração, né? Então, assim, aquela região ali, Minas Gerais, né? Pegando ali parte de Goiás, Goiânia ali, todo, atraiu muita gente para aquela região. O aumento da compra de escravo, né? Também foi outra consequência, porque com a descoberta do ouro, alguns senhores investiam em escravo para conseguir ouro, né? A urbanização. Vai surgir o processo de urbanização nesse momento, né? Principalmente na região de Minas Gerais. Surgiu uma camada social
entre os escravos e os senhores. Quem? Quem é que vai surgir? Nada mais do que os comerciantes, profissionais liberais. Se as pessoas iam fixar-se naquela região ali, precisava de alguém para comercializar os produtos, né? Já que estava tão grande, tão distante do litoral. Aqui a gente vê as imagens, né, das cidades Mariana, Sabará, né, a, ao lado da Vila Rica, né, todas são cidades de Minas Gerais hoje, que tem todo ainda essa construção ainda bem colonial, que a gente percebe, né, a trajetória, o caminho percorrido pela busca do ouro, né, originou estradas e ligações importantes para a ampliação do território da colônia, né. Então, muitas estradas foram construídas nesse período, né, do ciclo do ouro. O comércio entre a região mineradora e o restante da capitania foi intensificado, né, promovendo uma integração antes limitada, né? Aí a gente tem também uma coisa muito importante desse período, que eu já falei no processo de expansão territorial, que é o feijão tropeiro, né? Faz parte do cardápio brasileiro hoje, principalmente o pessoal ali da região centro-oeste, né? Pegando parte do sul, até mesmo algumas regiões do nordeste, é típico, né? Mas é mais a região centro-oeste e região ali de Minas Gerais. Uma das comidas mais típicas, né, o feijão tropeiro de Minas Gerais. Você sabe como ele é feito, né? Por que tem esse nome, né? Então, os tropeiros eram os viajantes, né? Que andavam com as mulas, trazendo as mercadorias da parte da região nordeste para a centro-oeste, sul, né? Então, vai surgir esse mecanismo, esse feijão feito até um pouco improvisado, mas que vai se adaptar como feijão tropeiro, né? Desse período. O abastecimento das cidades, né? Aqui é o exemplo que eu citei, os tropeiros, né? Homens com mulas carregando mercadoria, né? Carregava alimentos, outros produtos, né? Porque a gente tem que entender que agora o Brasil ele não vai ficar mais voltado para o litoral. Os navios chegavam até o litoral, abastecia e tal, mas agora o processo está dentro do interior do Brasil. Precisava dos animais, né? Para se locomover. Abastecimento das cidades, o boiadeiro, o gado para transporte do ouro, né? O gado servia como transporte, servia como parte para alimentação, o couro para produzir artefatos, né? O comboeiro, transporte de escravos, né? A coroa portuguesa, ela possuía uma política rigorosa na fiscalização e exploração do ouro, né? Não era fácil, viu? Quem mexia com ouro era muito fiscalizado. Se um escravo fosse pego com ouro, né, ele poderia chegar a ser açoitado até a morte, muitas vezes, né? O excedente, o seu controle por meio de impostos e órgão específico era grande também, né? A ideia era explorar o máximo, investir pouco, né? Essa era a filosofia. Se cobrava muito, mas o investimento muito pouco. Principais impostos desse período. Quais eram os impostos? O quinto. O que é o quinto? Um quinto, ou seja, é o 20% da riqueza extraída, né? Então, cada senhor, na sua extração, ele pagava 20% da riqueza, né? Extraída. Captação, imposto sobre o número de escravos, né? A derrama, não o imposto, mas a cobrança através da força do quinto atrasado, né? Havia um órgão para controlar todos esses impostos? Sim. Né? O órgão de controle é a Intendência das Minas, né? Fiscalizava o controle e distribuição de terras para a exploração e cobrança dos impostos. A Casa de Fundição, né? Cuidado, a Intendência é um, Casa de Fundição é outro. A Casa de Fundição ela é para evitar o contrabando, tanto do ouro encontrado, era fundido esse ouro, né? E em barras com o selo da coroa. Também era retirado o quinto, né?
Então veja que nessa casa de fundição era mais para marcar esse ouro, né? Tá bom? Com o selo da coroa na época. Para pertencer à coroa, né? Não ter o controle. Após a descoberta das minas, né, no sudeste e centro-oeste da colônia, a capital transferiu de Salvador para o Rio de Janeiro. Então, uma consequência forte, né, a mudança da capital do Brasil colônia, né, de Salvador para o Rio de Janeiro, até porque o Rio de Janeiro estava mais próximo dessas regiões, né, de Minas Gerais e mais outras regiões. Então, o administrativo agora vai ser todo voltado para o Rio de Janeiro, né? O ouro era transportado através de cavalos e escravos, né, até o porto da nova capital, no caso, o Rio de Janeiro, né? Houve revoltas, movimentos nesse período, sim. Das revoltas ocorridas em decorrência da exploração aurífera e das medidas da coroa portuguesa, nós podemos citar três grandes revoltas, né? A Guerra dos Emboabas, que foi no início do século XVIII, 1708, né? A Revolta da Vila Rica, 1710, e a Inconfidência Mineira, 1789. O que foi a Guerra dos Emboabas, né? A Guerra dos Emboabas, ela foi a insatisfação dos paulistas. Só para relembrar, os paulistas aqui são os bandeirantes, né? Então, essa guerra, esses bandeirantes do grupo paulistas estavam insatisfeitos, né? Que encontraram as jazidas e acreditavam ter o monopólio da extração, com as pessoas vindas de outros lugares. Resultado, Portugal interferiu e as consequências foram a criação da capitania de Minas Gerais e a saída dos paulistas para Goiás e Mato Grosso, onde também encontraram ouro, né? Revolta de Vila Rica, que se deu? A revolta de Vila Rica, ora, foi a reação contra a criação das casas de fundição liberados por Felipe dos Santos, né? Resultado, o movimento da Vila Rica, né? A revolta Vila Rica, esse movimento ele foi sufocado pelas tropas reais, ou seja, o governo português, e seu líder foi condenado, executado e esquartejado, ou seja, o principal líder, Felipe Santos, né, que fez parte da revolta Vila Rica, ele foi morto, né, executado e esquartejado, porque era uma forma do governo mostrar para que as pessoas não se rebelassem contra a coroa. A exploração continua, né, levou o outro, aliás, o ouro, né, a entrar em crise e ficou difícil pagar as tributações da coroa. O risco de sofrer o derrama era constante. Além dessas questões, a proibição de manufatura e a crescente dívida com Portugal motivaram a elite, né, e pensadores a organizar o movimento contra essa política e a favor da independência, que foi citado como Inconfidência Mineira, né? Então a Inconfidência Mineira foi isso. Diante da crise de exploração, né, a dificuldade em pagar os seus tributos, levou as pessoas a questionarem, né, porque as cobranças de impostos eram altíssimas. Então, alguns membros da região de Minas Gerais, né, eles se reuniam e passaram a fazer um movimento. Movimento esse pela independência, né? A independência, onde no qual o Tiradentes, ele famoso, né, na nossa história do Brasil, ele fez parte como um dos líderes da Inconfidência Mineira. Inclusive foi morto e enforcado, né, em praça pública. A Inconfidência Mineira, a insatisfação dos mineiros com a exploração da metrópole, fez brotar o sentimento de liberdade e de independência, né, que algumas pessoas já estudavam na Europa e traziam esses ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, né? A Inconfidência Mineira, o movimento foi realizado por elementos da elite intelectual, né, e econômica de Vila Rica. Deixar bem ressaltado que esse fato está muito mais atrelado à região de Vila Rica, né, a cidade de Vila Rica.
né? Como essas pessoas que eram envolvidas nesse movimento, que queriam independência, que buscavam, eles tinham um lado intelectual já aguçado, desenvolvido, né? Eram pessoas que tinham contato com os ideais europeus, né? De liberdade. O resultado, o movimento ele foi reprimido, foi violentamente sendo os principais líderes presos e degradados, né? Enquanto Tiradentes foi enforcado para servir de exemplo. Consequências da mineração no Brasil, né? Quais as consequências? Nós podemos pontuar aqui mais importante. Primeiro, a expansão territorial, né? O que levou essa mineração no Brasil foi o processo de expansão territorial. Graças a essa política de interiorização, se desenvolveu e reconheceu que havia essa questão da mineração nas colônias do Brasil, né? O crescimento populacional, né? Então, o crescimento populacional foi uma grande também consequência, né? O desenvolvimento do comércio interno, né? A colônia passou a ter um comércio interno a partir dessas minerações, né? Das minas, a transferência do polo econômico e social para o interior, né? Ou seja, o eixo estava muito no litoral, agora vai para o interior. A transferência da capital, né? Que no caso era Bahia, para o Rio de Janeiro. E o surgimento de cidades, né? E criação da capitania de Minas Gerais. Não é isso? Então nós podemos citar números, né? E aí a gente fica por aqui, um abraço e até a próxima.